Fala, família da Natação Criativa! Muito obrigado pela sua presença. E já vou te pedir um favor, compartilhe essa entrevista que com certeza alguém precisa ouvir ela. Ativa a notificação para sempre receber um novo episódio. Às vezes fala, mas teve episódio, eu nem vi. Então ativa a notificação, que você sempre vai receber aí a notificação que ela tá chegando, o assunto, o tema, algo relevante para você. E claro, segue o nosso canal para auxiliar esse projeto. E hoje vamos falar sobre autismo na natação. No Brasil existe 17 milhões de deficientes. A gente estima-se que são 2 milhões de autistas. A gente não sabe porque o IBGE ainda não começou a fazer esse cálculo, essa pesquisa. Mas estima-se que são 2 milhões aí de autistas, aí uma prevalência de 44 para cada pessoa que nasce. E hoje a gente vai falar com a Karen Camargo. Muito obrigado pela presença, Karen. Olá, Renato, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vamos lá, obrigada aqui pela chamada, né, nesse assunto tão importante. E a gente vai dar umas dicas boas aí para a turminha. Sim, então você que está com dificuldade aí do outro lado, com certeza a gente vai te auxiliar hoje. E antes de entrar nesse assunto, claro que a gente vai agradecer os nossos parceiros, que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum, educação aquática, então sempre o aprendizado de natação pautado nessa segurança, na prevenção, na sobrevivência aquática. O que os pais mais procuram na natação é isso, ter tranquilidade no final de semana para ir para academia, para ir para o sítio, para ir para a praia, mas sempre com supervisão e sempre a um braço de distância dessa criança, mesmo se ela já tem habilidades aquáticas, você sempre tem que ter supervisão. A plataforma Educar, para você estudar aí de forma online, de forma presencial, para a gente ir até a sua região e fazer a capacitação da sua equipe. O aplicativo da Swimtrack, você ter um monitoramento, a evolução, colocar meta, entregar gráficos para esse aluno, ter o contato direto com esse aluno, enviando vídeo, enviando chamada, tendo tudo isso na palma da sua mão. A fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na criação de aulas magnéticas. Tá sem repertório? Não sabe que aula criar hoje? A gente te auxilia, a gente tem objetivos semanais e cria aulas com vocês para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, que une o Brasil em uma causa para a gente diminuir o número de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, na crianças de 1 a 4 anos é a segunda causa-morte principal. Então vamos diminuir esses números e vamos salvar vidas. Mas vamos para o que interessa, Karen. Qual é a importância da gente envolver os pais e os cuidadores no processo de ensino? Na realidade, assim, eu falo que em qualquer aula de natação, o envolvimento dos pais ele é fundamental, porque quem vai dar a base, né, para a gente conhecer essa criança são os pais e os cuidadores. Claro que também tem os professores da escola, enfim, que tem todo o envolvimento com essas crianças. Mas, basicamente, assim, a partir do momento que você tem essa abertura com os pais, então, normalmente, eu começo da seguinte forma. Eu tenho contato, os pais entram em contato comigo, eu faço tenho uma conversa com eles, né, a princípio, dependendo, às vezes eu também realizo uma anamnese, e aí eu procuro as informações que são compatíveis, principalmente com o meio líquido. Já praticou aula de natação? Tem contato com piscina? Gosta de água? Como é que é o banho dele? Enfim, pego todas essas informações e mais algumas. Porque o que a gente fala é o seguinte, dentro do espectro, né, a gente fala que o autismo ele nunca está sozinho, praticamente nunca, porque as comorbidades elas estão também acopladas a isso. Então a gente tem alterações motoras, né, que aí realmente nós, profissionais de educação física, professores de natação, a gente vai ter muita coisa para trabalhar dentro da piscina com relação a essas alterações motoras. E tem o transtorno de ansiedade, obesidade e outros, né? O transtorno de processamento sensorial, que por isso que na água também é extremamente importante, porque ele tem um acolhimento, né? A gente fala que quando a gente entra na água, a água meio que acolhe o corpo, ela abraça esse corpo, porque ela pega toda a superfície, né, corporal nossa. Então, tem crianças assim, sua grande maioria adoram ficar na piscina, mas existe, como todas as crianças, algumas crianças que não, que têm uma certa resistência. E é isso a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Mas essa relação com os pais, a gente tem que pegar o maior número de informações. Por quê? Porque a criança autista, ela tem normalmente problema na comunicação, pode ser verbal ou não verbal, e também na parte de socialização. Tem umas crianças que são mais sociáveis, outras nem tanto, né? E também tem aqueles que tem algumas coisas, sabe aqueles assuntos que é interesse restritivo e repetitivo? Então, eu gosto de tudo, meu interesse é carros.
O meu interesse é dinossauro. Então, essa criança ela vai saber tudo sobre esse assunto. Então, a gente tendo essa noção para trazer esta criança para a piscina, então você vai deixar com que ela traga o carrinho de casa, ou que ela traga o dinossauro de casa, ou que você providencie na beira da piscina. E aos poucos a gente vai trabalhando dessa forma com que ela fique lá. Então, quanto maior o número de informações a gente obtiver dos pais com relação à criança, melhor para a gente, porque vai ficar mais facilitado. Ah, então, olha, ela não gosta que espirre água, por exemplo, no rosto. Ela gosta de ficar na água, mas ela não gosta de água no rosto. Para dar banho, normalmente eu peço para ela colocar a cabecinha para trás, eu lavo daqui para trás. A água no rosto ela não suporta. Então, a gente não pode, de uma hora para outra, ficar espirrando água, porque ela vai sair correndo. E as crianças autistas, né? Uma pessoa autista no geral, a gente fala que ele é muito literal. Então, se você virar para ele e falar assim: ai, vamos mergulhar na piscina que tá cheio de peixinho. Peixinho? Onde? Não tem peixinho nenhum. Entendeu? Então, quando você falar para ela que existe alguma coisa, por exemplo, a gente vai mergulhar em cima do tubarão. Que tubarão? Para ele, é difícil, é por isso que a gente fala que é uma linguagem literal. Esse mundo da imaginação não deixa eu explicar bem isso, né? São crianças dentro do espectro. O espectro é o quê? Nenhuma criança é igual a outra. Eu estou falando de uma forma em geral. Porque senão tem crianças que adoram o mundo da imaginação, mas isso é uma exceção. Então, quando a gente trabalha com autista, a gente precisa entender o que é esse transtorno, porque não é uma doença, tá? Tem pessoas que falam que não é doença, é um transtorno. Só que ele vai da infância até a fase adulta. E ele pode também o quê? Transitar dentro dos níveis de suporte. Então, às vezes, a pessoa precisa de um suporte muito grande para determinadas ações. E com o passar das atividades, com o passar das nossas próprias aulas ou das terapias, ele vai mudando, de repente, para o suporte 2 ou para o suporte 1. Então, às vezes, assim, o que são esses negócios de suporte, né? Suporte 1, então, por exemplo, ele consegue ir no banheiro tranquilamente. Então, ele é de suporte 1. O de suporte 2, ele precisa, para ir ao banheiro, de repente ele precisa ir lá na piscina, você vai precisar levá-lo até a piscina, até o banheiro, para ele poder e voltar com eles novamente. O suporte 3, você vai ter que chamar alguém de fora, porque de repente ele nem vai aceitar que você o faça. Então, ele precisa de um suporte a mais. Eu exemplifiquei a saída ao banheiro, porque também isso faz parte das nossas aulas de natação. Né? Essa saída de ir até o banheiro sozinho ou voltar, como é que faz esse trajeto? Por isso que a importância dos pais, da gente colher todas essas informações. É desfraudado? Não é desfraudado? Toma água, não bebe água? Que uma vez eu estava dando aula para um garoto e a mãe me falou: Karen, ele não bebe água. Você imagina, você vai dar a aula, a água entra na boca, porque entra, né? E nessa piscina que eu dava aula, ela é salinizada, então o gosto é completamente diferente, né? Para quem já trabalhou em piscina salinizada sabe como é. Então, quando ele colocava ela na boca, o que acontecia? Dava um pouco de ânsia de vômito. Então, assim, é todo um processo. E num belo dia, do nada, de repente, ele pegou uma garrafinha de água, eu olhei para a cara da mãe no visor, eu falei: deixa ou não deixa, né? Porque era a minha garrafa de pessoal de uso, né? E ela falou: deixa. E eu paralisei, a mãe paralisou, ele foi lá, deu um gole. Um gole, fechou a garrafinha e colocou no lugar. Para isso, gente, já foi uma vitória, porque ele não bebe água. Então, assim, são pequenas coisinhas, né? Pequenos, que faz parte da aula de natação? Não necessariamente. Mas é um ganho com relação a isso. Então, por isso que a gente fala que aula de natação não é só uma aula de natação. Tem muitas outras coisas que envolvem, né? A gente tem a formação do cidadão, formação do social dela, da autoestima, então, da moral, muita coisa que a natação cuida ali. Você falou da parte da comunicação, que alguns têm dificuldade, o hiperfoco, às vezes hipersensibilidade, a socialização. E como que a gente consegue incluir atividades lúdicas para estimular essas habilidades ou esses hiperfocos ou mesmo as habilidades motoras e sociais? Então, na realidade, assim, por essa conversa que eu tenho prévia com os pais, eu já pego exatamente o que ele gosta de fazer. Então, eu procuro dar aquela atividade e que as outras crianças também tenham. Então, por exemplo, ele trouxe sei lá, um dinossauro, por exemplo. Então, vamos procurar outros bichos, não necessariamente o dinossauro, para sair um pouquinho do hiperfoco.
Então, essa aqui é o X da questão. Então, você pega o dinossauro, que é o hiperfoco dele, mas os outros alunos vão pegar o peixe, a baleia, sei lá, a tartaruga. E a gente pode até deixar enfileirado, né? Porque isso é uma outra coisa, né? Eles gostam das coisas exatamente da mesma forma. Então, vai e volta, pega um diferente. Então, agora, o dinossauro vai ficar com outro. E aos pouquinhos você vai tentando introduzir. Não, 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 não. Ok, não, 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 não. Rigidez cognitiva, deixa ele ir. Mas com o passar do tempo, ele vai vendo que todas as crianças estão levando os brinquedos dos outros. Aí entra o neurônio espelho, né? Que eles têm uma queda também nessa parte de neurônio espelho, mas muitas das crianças aprendem por imitação, que é exatamente essa parte, né, do neurônio espelho. Então, ele vendo as outras crianças fazendo, ele também vai se propor a fazer. Porque quando ele não tem um modelo, também fica difícil você falar, né? E como ele é muito literal, mas eu vou subir, vou pular, eu vou... Que jeito? Então, você também tem essa outra forma de passar. Então, a gente pega esse hiperfoco dele, faz com que isso acabe, né, transportando para todas as crianças, até uma hora que ele vai ver que ele vai poder emprestar e esse dinossauro vai voltar para ele, no caso do hiperfoco. Com relação a... Você tinha falado sobre... Atividades lúdicas. Então, as atividades lúdicas, para eles, é exatamente isso. Pegar o que eles gostam para poder transformar e pegar, de repente, por exemplo, bola, que é o que a gente, né, sempre fala. A bola, tem criança que adora e tem criança que eu já peguei dentro do espectro que não curte bola. Tá nem aí pra bola, mas com o desenvolver das aulas, acaba pegando aquela bola. Então, a gente vai pegar, de repente ele gosta de subir em cima do tapete, beleza, vamos trabalhar no tapete. E assim a gente vai trabalhando a socialização. Eu trabalho muito com as aulas individuais, normalmente as crianças de suporte 3. E aí eu faço com que essas crianças tenham essa adaptação ao meu líquido, a introdução no grupo, para que depois elas consigam realmente ser incluídas, né, de uma forma tranquila dentro das turmas regulares. E esse é o intuito. Então, eu estou com o meu aluno, eu nunca estou com o meu aluno sozinho na piscina. Os professores que eu dou aula já sabem. Então, eu vou na aula de um professor, eu vejo uma atividade que ele está dando ali. Opa, oi, Rogério, tudo bem? Como é que você está? Vamos falar oi para o Rogério? Então, já começa, troca de olhar. Esse é o professor, fala oi para o Rogério. Faz uma atividade aqui, eu já passo para outra. Tem uma professora lá que está fazendo a Mariana. Passo lá para a Mariana. E assim eu vou fazendo com que ele seja integrado às outras crianças, porque também as outras crianças precisam entendê-lo, que também é um outro fator. A gente pensa muito de que o autista ele precisa estar dentro da sociedade, mas a sociedade também precisa acolher essa criança e essa família como um todo. E, para isso, a gente precisa que eles trabalhem realmente atividades que sejam em grupo. Então, o meu trabalho individual é individual em alguns determinados momentos, mas eu preciso fazer essa andada na piscina, essa passada por todos os professores, para eles saberem o nome, cumprimentar, participar de uma atividade, participar de outra. E, às vezes, é engraçado, o que aconteceu comigo numa aula é o seguinte... ele é um garoto não verbal e ele, numa aula que ele nunca tinha visto uma professora X, que é a Ana Paula, ele virou e falou assim, eu falei, fala oi para Ana Paula. Ele, Ana Paula. Não, eu travei, eu já comecei na chorona do jeito que eu sou, já comecei a chorar. Eu falei, falou Ana Paula, porque ele nunca falou meu nome. E Ana Paula são Ana Paula, né? Não é um nome único, né? Então, é isso. A gente procura trabalhar todas essas questões, né, de socialização, porque eles têm uma dificuldade nessa socialização. O trabalhar no olho do olho é difícil para eles. E, às vezes, a sociedade exige que a pessoa fale olhando para você. Mas, se ela sente incomodada nesse olhar, por que a gente tem que forçar isso? Então, eu vejo muito assim. Eu respeito muito esse indivíduo. Aliás, qualquer indivíduo dentro da água, mas esse especificamente... A gente tem que ser muito na observação de como ele está. Às vezes, você programou uma aula linda e maravilhosa. Olha, já vou começar aqui, tá. Não vai rolar. A aula que você programou, você desconstrói, constrói outra em cima de outra situação. Então, é isso, né? Basicamente. Você falou desse centrar o olhar, que às vezes eles não centram o olhar, mas tem que respeitar isso. A gente também comentou sobre o abstrato e o concreto, que ele entende mais o concreto. E como se adaptar aí a sua comunicação para atender essas necessidades, até para ele entender o comando, entender os feedbacks. Tem algumas dicas para os profissionais para que você tem que mudar a sua forma de se comunicar com esses alunos? Então, em sua grande maioria, eles passam por terapia desde cedo.
né? Então, a gente sabe que as intervenções precoces são melhor, né? Principalmente até o final da primeira infância, é primordial para que ele desenvolva exatamente isso, e principalmente a parte de verbal também. Então, normalmente, essas crianças passam por fono. E, às vezes, está num processo de daquela comunicação aumentada, alternativa, e a gente precisa saber em que pé tá, porque senão você vai introduzir, de repente, uma coisa que não é bem aquilo. Então, às vezes, tem algumas mães que entram na piscina e apontam assim na boca, né? Fala oi, oi. Então, a partir disso, sabendo que já está nesta forma, então a gente procura também fazer dessa forma na piscina, tá? Outros ainda estão na fase do apontar. Então, é apontar. O que você quer? Tá? Então, de repente, você pode pegar 100 no rosto da criança. O que você quer? Porque, às vezes, ele fica apontando, ele quer sair da piscina e você não sabe exatamente o que ele quer. Porque você imagina, gente, a gente ficar sem falar. Professor de educação física ficar sem falar um dia inteiro. É uma agonia tremenda. Imagina você ter que dar aula de mímica o dia inteiro para os seus alunos. Agora, você imagina esse garoto, vamos colocar assim uma idade de 5, 6 anos, que tem uma carga de terapia imensa, tem uma carga de escola já grande, 4 horas na escola, mais 4 horas de terapia, chega na sua aula, ainda você quer que às vezes ele realize comandos. A gente sabe que precisa, é necessário, que é o que a gente está falando agora de comunicação, mas a gente também tem que saber todo esse contexto para ele chegar na sua aula. Às vezes ele faz aula de manhã, toma medicação à tarde, enfim, qual que é a carga disso tudo para chegar na aula? Mas voltando para a comunicação, eu comprei até, esqueci do nome depois eu posso passar para vocês, mas a gente pode fazer esses cards, que tem vários na internet. Então, por exemplo, assim, começou a aula, então descer a escadinha. E aí, conforme ele vai executando a movimentação, bater perna, soltar bolinha, jogar bola, e a gente vai virando o card, vai colocando em cima da bola. Então, você deixa como se fosse uma planilhazinha, né? E aí ele vai, conforme ele vai executando, ele vai virando. Isso existe para tudo. Existe para, por exemplo, os pais colocam no banheiro, na escovação de dentes, quando ele vai usar o vaso sanitário, o que ele tem que fazer. Então, eu fiz, por exemplo, xixi, eu me limpei, eu dei a descarga e tem que lavar a mão. Então, ele vai apontando, em cada um ele completou a tarefa. Tem outras crianças, assim, que, dependendo do grau de suporte, eles são mais avançados em alguns quesitos. É por isso que eu falo que assim, nenhum é igual a outro. E por isso que você tem que conhecer muito a criança e saber em que pé dessa comunicação ele está. Porque eu tenho alguns que são totalmente verbais. E eles te falam lá, eu não vou. Eu não quero. E aí entra isso, né? Como é que você vai convencê-lo a fazer uma coisa que você precisa que ele faça, mas ele não quer fazer? Então, primeiro é toca. Toca. Nem todas as crianças usam touca. Então, aos pouquinhos, a gente vai... Você coloca, ele tira. Você coloca, ele tira. O que eu peço para os pais fazerem em casa, antes de tomar banho, coloca a touca, de repente vai com a touca tomar banho. Sabe assim? Aonde que tem água em casa na hora do banho? Então, a gente vai ter que simular algo de alguma forma isso no banho. E assim vai indo, a colocar e tirar o óculos de natação, porque a visibilidade também para eles, para as crianças que têm uma hipersensibilidade também à água da piscina, enfim, com relação aos olhos e com relação ao nariz, quando você coloca o óculos, ele tem uma visão enorme da piscina, mas só que para ele descobrir isso, aí também é outra questão. E na parte de comunicação, o que eu percebo é muito isso, você estar atento aos sinais que ele te dá, porque essa comunicação corporal, que é o que a gente fala, o corpo fala. Ele te dá, mesmo que ele não fale, ele vira as costas, ele empurra, né? Ele não quer o tapete, ele vai, por isso que eu falei, ele é literal em tudo, até nas questões de comunicação. E em alguns casos eles têm hipotonia, eles têm atraso motor. E que forma esse ambiente aquático auxilia no desenvolvimento aí dessa criança? Então, assim, a hipotonia, ela está presente em basicamente, assim, de 70% a 80% das crianças, na realidade, de alteração motora, né? E essa hipotonia, o que ela prejudica? Na realidade, assim, desde o andar. Então, é um andar mais tardio, um desfraude mais tardio. Então, são crianças que, às vezes, na hora de sentar, não sentam da forma, né, adequada, né, dentro do padrão do neurodesenvolvimento da criança. Ele, às vezes, senta com aquela perna em W. Então, você tem toda uma dificuldade, né? E, então, quando a gente fala em hipotonia, não é só hipotonia de braço e perna. É hipotonia daqui, ó, de bochecha,
a hipotonia de tórax, a hipotonia de tudo. Então, às vezes, para mastigar ele tem dificuldade, consequentemente, para falar ele tem dificuldade, porque também tem uma hipotonia o quê? Na língua. Então, a hipotonia, aquilo que a gente fala generalizada, não são todas as crianças que têm, tá? Mas como é que a gente consegue trabalhar isso na piscina? Às vezes é simples, porque assim, dentro da psicomodicidade, né, a gente tem as 3 unidades de Lurie. A primeira unidade é tônus, né, tonicidade e equilibração. E as outras, né, que é na segunda, noção de corpo, lateralização, e na terceira, que é a última, tem a apraxia global e a fina, né, que a gente trabalha. Se ele tem disfunção na primeira unidade, que é de tônus, que é da tonicidade, ele, consequentemente, não tem equilíbrio. Por isso que tem esse andar mais tardio. Não tem consciência do próprio corpo, não tem controle do quê? Do esfíncter, né? Do controle para poder realmente desfraldar. Então, tudo é mais tardio por conta da hipotonia. Então, se a gente, sabendo disso, às vezes eu coloco a criança na mesa da piscina, com a água mais ou menos até a altura da cintura, e simulo uma onda, olha a onda, e ele fica aqui, ó, só tentando se equilibrar. Mas isso faz com que ele trabalhe o quê? Toda essa região, né? A parte do core mesmo. Dele tentar se equilibrar e manter equilibrado. Ah, mas parece quem olha de fora, nossa, mas o que a professora está fazendo com ele? Gente, vamos parar com isso de ficar, né, às vezes olhando a aula e falando, nossa, mas aquilo não tem nada a ver. Então, se a gente souber o que a gente está trabalhando, a razão daquilo, com certeza, dos benefícios que vai trazer, né? E você comunicando aos pais o que está sendo feito, está tranquilo, porque a opinião dos outros realmente não vai importar, porque a gente tem que trabalhar as especificidades de cada aluno. E nesse caso da hipotonia é isso. Então, por exemplo, subir no tapete, só subir no tapete e colocar a barriga, tem uns que ficam com o corpo projetado em cima dele, e para eu conseguir lançar um dos braços para frente, o outro demora. E quando eu consigo que esse aluno fique em pé dentro desse tapete flutuante em cima dele, nossa, é uma alegria imensa, porque ele conseguiu ter, né, um pouco mais de tônus para conseguir levantar e se equilibrar, ou seja, a primeira unidade de Lurie já está ficando bem. Porque o maior problema, quando chega lá na frente, essas crianças elas têm problema o quê? De coordenação motora. Ah, não consegue correr, bate o corpo, tropeça e cai. Mas por quê? Porque ela precisa ser trabalhada antes, não só a coordenação motora. Então, eu tenho crianças que não conseguem pular com os 2 pés da borda para dentro da piscina. Eles não pulam, eles se jogam. E como que a gente faz isso? É trabalhando um pé. Então, de repente, coloca uma corda, coloca ou aqueles bambolês no chão, né? Um pé aqui, outro pé aqui, um pé aqui, outro pé aqui. Então, assim, é realmente assim, trabalhando esse tônus e o equilíbrio dele na água, seja equilíbrio no espaguete, sentado no espaguete, fazendo pedalinho, puxando a linha para trás, enfim. A forma como... outro exercício que é legal, o amiguinho segura na corda e ele vem puxando. Ele vem puxando esse amiguinho até aqui. Aí depois ele vai ser puxado. Tá? Então, e outra coisa que assim, eu vejo uma preocupação dos professores é a seguinte: às vezes, Karen, não dá tempo dele fazer várias vezes o exercício. Às vezes ele faz uma enquanto os outros fazem 2. Tudo bem. Ele já está fazendo uma vez. Na outra aula, de repente, ele vai fazer 2 vezes esse mesmo exercício, porque a gente sabe que o aprendizado é em cima de repetição. Eu entendo essa preocupação. Mas eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que se preocupar com o bem-estar dele dentro da água. Quando ele está tranquilo, ok, vamos, aí a gente vai, né, colocando um pouco mais de complexidade nesse aprendizado aí. E essa parte motora, ela vai afetar as outras esferas, né? Se ele tem esse atraso motor, vai afetar a parte cognitiva, então ele não vai ter esse tônus de ficar sentado, de conseguir estudar, vai afetar a parte social e afetiva dela, também dessa sociabilização. Então, a parte motora, ela é primordial aí também para as outras esferas. E aí, eu acho que uma dúvida comum do lado dos profissionais é como fazer a inclusão, como você incluir ele dentro desse grupo, dentro dessa turma de natação, para quem faz o trabalho não individual, mas o trabalho em grupo. Então, o trabalho hoje em grupo é um desafio, né? Porque, assim, dependendo do número de alunos, né, da turma, do nível até que se encontram, realmente, assim, é um desafio no Brasil inteiro, né? Os cursos que a gente ministra, enfim, as perguntas que algumas pessoas nos fazem. Há algumas alternativas para essa inclusão, tá? Até porque muitos dos pais não chegam na recepção e dizem que as crianças, né, têm um laudo ou que são autistas, acabam negando essa informação por conta de várias coisas de preconceito mesmo, né, para com os filhos deles.
E muitas academias fazem uma avaliação previamente, né? Então, as academias que eu trabalho, a gente faz uma avaliação, e aí nessa avaliação a gente consegue detectar, logicamente, você bate o olho, você já tem algumas afinidades, né? Que você já consegue detectar pelo olhar. E aí a gente, para colocar realmente esse aluno dentro do grupo, então vamos fazer de conta que ele já se matriculou, ele já está na sua aula e vamos ver como é que vai girar, né, a turma. Então, nessa primeira aula, você percebendo todas essas dificuldades, eu acho que a primeira coisa é o quê? Falar com o coordenador. Já avisar ele que está tendo, aconteceu isso, isso e isso. Mas eu acho que, antes de tudo, antes de você pensar em ajuda, dê uma oportunidade para essa criança. Porque, às vezes, o que falta, é uma palavrinha que eu sempre eu utilizo, é oportunizar. É dar a oportunidade para essa criança vivenciar e realmente ela ter noção do que ela consegue. Porque, às vezes, não, essa criança é um problema. Não, essa criança eu não consigo trabalhar na minha turma. Não, essa criança... Parem com isso, né? As crianças, qualquer criança, todas têm as suas características individuais e as crianças autistas também. E o que eu falo para os proprietários, enfim, os coordenadores, se for possível, né, ter um professor a mais dentro da turma, trabalhar com 2 professores ou, de repente, um estagiário, porque o que entra muito nessa questão é a questão de segurança aquática, né, que a gente sempre bate na mesma tecla. Então, não adianta fazer uma inclusão e, de repente, acontecer um acidente dentro da piscina. Não só com a criança com deficiência, mas com a criança, né, típica que a gente fala. Porque, às vezes, você, de repente, essa criança sai correndo pela piscina e aí com quem você fica? Com aqueles 8 que estão dentro da água e que não dá pé para eles, que eles estão em cima da mesa, ou você sai correndo atrás do outro que, de repente, vai levar um tombão e vai bater a cabeça no chão. Então, tudo isso são coisas para ser pensado. E a alternativa que eu dou, além dessa, de repente, ter um a mais dentro da piscina, é de dar a oportunidade para o pai ou para a mãe deles estarem dentro da piscina com essa criança. Porque isso faz com que ele fique mais seguro. Tem alguns professores que não gostam muito dessa alternativa, porque fala que fica meio conturbado, o pai às vezes quer dar mais, né, informações do que você, mas é tudo um combinado. Quando a gente combina previamente, fica muito mais fácil, porque cabe ao professor dar essa localização para o pai. Olha, pai, ótimo que você entrou na água, que você topou entrar, mas eu preciso que nesse momento você faça isso, isso e isso. Quando eu te solicitar, você faça isso, isso e isso. Porque, de repente, essa criança vai subir fora da piscina, o que você faz? Você já gruda no punho. Né? Então, uma dica de segurança é exatamente essa. Quando você vai sair com essa criança fora da piscina, não dê a mão para ela, porque mão molhada vai escorregar. O que você tem que fazer é travar no punho dela mesmo. Você gruda aqui no punho e aí vai levando. Às vezes, a criança é do meu tamanho, ou o adolescente é do meu tamanho. Dependendo da situação, além de eu grudar no punho aqui, eu grudo aqui, ó, no ombro. Então, eu meio que vou abraçada com ela. Aí, aos poucos, eu vou soltando e vejo. Algumas vezes já aconteceu. A mãe tá ali fora, eu falei, eu vou fazer um teste. Tá? Então, vamos subir a escadinha? Porque eu sempre subo primeiro e eles sobem depois. Eles, né? As crianças sobem depois do que eu. E aí, quando eu vejo, eu falei, vou dar uma brecha, eu vou dar uma brecha. É uma brecha muito pequena. Mas eu dei a brecha, na hora que ele botou o pé na borda da piscina, ele sai correndo. E sai correndo, você não sabe para onde ele vai. Se ele vai para o fundo, se ele vai para o vestiário, se ele vai para onde ele vai. Então, você tem que estar muito atento com relação a isso. É aquilo que a gente fala, os olhos têm que ficar direto em cima, porque a segurança aquática é o primordial, né? Então, nessas horas, é por isso que é importante ter outra pessoa dentro da água quando for um grupo grande. Agora, Karen, não tenho. Como é que eu faço? Então, ele vai ter que ficar sempre do teu lado, né? E procura incluir ele como, olha, hoje o Renato, né? O Renato vai mostrar o braço do roda gigante, que é o braço do nado crawl. Vamos dar uma olhada como é que ele faz? Vamos mostrar? Faz mesmo em pé, sentado, se ele não consegue executar nadando, propriamente dito. Aê, todo mundo, uhul, agora é a vez do outro amigo. Renato, fica aqui comigo. Agora vai vir o Luiz. Luiz, mostra pra... Enfim, então, a gente vai fazendo com que essa criança participe, ela seja percebida pelas outras crianças, que as outras crianças saibam que ela tem. Porque hoje eu também percebo o seguinte, ai, mas como é que faz agora? Eu falo para os pais do grupo que tem uma criança autista, qual que é o problema de não vejo problema de falar. E outra, também você não precisa sair para dar satisfação nenhuma. A criança é uma criança que está sendo incluída no seu grupo de natação e ela vai fazer aula como qualquer outra. Porque dentro do processo de adaptação tem muito negócio de choro, né?
As pessoas não lembram, às vezes, que o filho dele chorou durante 2 meses, né? E que, de repente, essa criança agora está precisando de um apoio maior. Então, ela vai ficar do lado do professor mais tempo, até ela estar mais adaptada e conseguir ir com o grupo, né? E fazer exatamente as mesmas atividades. Agora, o que a gente não pode é frear essa entrada, né? Nessa aula de natação que é tão rica por todos esses motivos aí que a gente já colocou. Karen, queria agradecer muito a sua presença. Então, ilustrou bastante aí, auxiliou alguns profissionais do outro lado. Se alguém quiser saber mais sobre a Karen, saber sobre os projetos, onde as pessoas encontram? Então, estou no Instagram, né, como Karen, a professora, né, professora Karen, desculpa, Karen Camargo, prof. No Instagram, vocês podem me procurar por lá. Enfim, a gente vai. Eu moro na Praia Grande, né? Posso deixar o contato também? Pode, lógico. Né? O contato do telefone, o código é 11, né? 96283-9493. E é isso, gente. Muito obrigada também por essa parceria aqui com o Renato da Natação Criativa. Agradeço o espaço. Então, quero agradecer muito a vocês aí do outro lado, agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, que apoia esse projeto de a gente levar informações aí de qualidade para os profissionais, pais e amantes da natação. A plataforma Educar para te auxiliar aí na sua formação. Tá com alguma dificuldade em qualquer área, entra lá no site plataformaeducar.net, tem o curso que você precisa com certificado. O aplicativo da SwimTrack para você fazer monitoramento, ver a evolução do aluno, entregar gráfico, ter todos os dados na palma da mão e ter essa comunicação direta com o seu aluno, com o seu logo, com o nome, seja de personal ou da sua academia. A fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia aí na criação de planos de aula. Tá com dificuldade de criar, de planejar, de fazer essa periodização das suas aulas? A gente faz isso para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que está aí para auxiliar você com os dados, com informações, com conteúdos, com jogos para você introduzir a segurança aquática nas aulas de natação. Acesse sobrasa.org que você terá todas essas informações. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa disso. Queria agradecer muito a Karen, agradecer o Maurício que está aí nos bastidores, o SampaCast que fornece esse estúdio para gente. E até a próxima entrevista. Muito obrigado.